Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Deus, esteja na sua vida, amado ouvinte da santa e bendita palavra. Chegamos nós para mais um programa sob a lâmpada da palavra. Tema de hoje: o vaso na mão do olheiro. Vamos abrir nossa Bíblia. Você que está com uma Bíblia na mão e pode acompanhar essa programação, esse estudo bíblico sob a lâmpada da palavra, está lá no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18. Vamos examinar as escrituras, tratar com aquilo que diz a santa e bendita palavra de Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade, você que é assinante do nosso canal, você que acompanha a programação também na Rádio Rio de Águas Vivas e no canal IP Palavra de Poder aí no YouTube, você pudesse fazer a gentileza, nos ajudar a divulgar nossa programação nas tuas redes sociais, no teu WhatsApp, no teu Facebook, nos teus blogs, sites. Se você puder nos ajudar a divulgar, nós não trabalhamos por cifras, nós trabalhamos por vidas, né? Não tem uma conta bancária aqui para você depositar dinheiro, para pedir dinheiro a você. Já tem uns picareta, pilantras fazendo isso por aí. Aqui no Brasil, na televisão, está cheio deles. Em outras partes do mundo também. Sempre tem gente querendo distorcer as coisas do Evangelho para se enriquecer nas costas dos outros. Mas Deus vai tratar com eles, pode estar certo disso. Então nós trabalhamos por vidas, não por cifras. Aí uma pessoa me perguntou assim uma vez, mandou um e-mail perguntando, falou: mas pastor, se eu quiser ajudar, se eu quiser dar uma oferta para o programa, se eu quiser para o ministério, né? Se eu quiser dar uma oferta para o ministério, se eu quiser entrar em contato, eu falo: olha, liga para a gente. Você quer? Liga para a gente. Eu te pedi não estou aqui para te pedir nada. Estou aqui para te dar de graça o que de graça eu tenho recebido da parte do Senhor, a sua santa e bendita palavra. Então nosso telefone, DDD 021 aqui no Rio de Janeiro, a gente está no Brasil, 021 98728 5625, 98728 5625, que é também o nosso WhatsApp, caso você queira nos adicionar, ok? Nosso e-mail, pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Caso você queira mandar uma pergunta, uma sugestão, também pelo WhatsApp, quiser entrar em contato, uma pergunta, algum esclarecimento, uma sugestão para um tema, algo que você ou seu grupo de irmãos na igreja ou amigos tem alguma dúvida, gostaria de ouvir à luz da Bíblia sobre a lâmpada da palavra sobre o assunto, entre em contato com a gente, ok? Então, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, olha só o que diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Primeiro eu quero esclarecer uma coisa logo de cara, se você acompanhou a leitura. Nós lemos no capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, do versículo 1 ao versículo 11. Observa quando Deus fala assim, no versículo 8: se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Deus se arrepender? Peraí, arrependimento é característica de quem erra. Deus não erra nunca. Deus não erra. Ele é perfeito em tudo que faz. Quem é perfeito não
Jeremias 18:8. E se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Arrependerei. Esse arrepender aqui que está escrito é diferente do arrependimento que cada ser humano tem que ter, obviamente, devido à prática do pecado, do erro. Pecado significa errar o alvo. Então esse arrepender é uma linguagem em que o ser humano entenda o que Deus está tratando com ele. Se chamada linguagem humanista. É uma força de expressão, uma linguagem expressa para que o ser humano entenda. Olha, Deus se arrependeu do mal que ia fazer contra aquela cidade. Não é que Deus errou e agora se arrependeu e não vai fazer. Não, é que Deus resolveu não fazer o mal mediante a posição que a pessoa tomou. Olha só, e se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Não é que Deus errou e agora se arrependeu. Deus, ele fica esperando a posição do ser humano para julgar a sentença divina que só ele pode fazer, determinar a causa, a sentença sobre aquela causa. Então, se uma pessoa está caminhando num caminho de impiedade, você está olhando para ele ou para ela e está dizendo, você está no caminho do inferno, porque isso é contrário ao que diz a Bíblia. Mas se de repente essa pessoa dobrar o seu joelho, ou mesmo de pé, ou sentado, ou deitado no leito de dor, onde for, a pessoa se arrepender e falar, eu quero me entregar a Jesus, eu reconheço que estou errado, Senhor, tem misericórdia de mim, me cobre com teu sangue. O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa agora vai passar a ter uma nova vida, uma nova chance. Então aquele mal que a esperava lá na frente, Deus não vai permitir que chegue, porque agora ela tomou uma posição. Então é esse o contexto, não é um arrepender no contexto de erro, não, ok? Quem erra somos nós, eu, você, nós erramos. Deus não erra, Ele é perfeito. Então você observou que Deus fala no profeta Jeremias e diz para ele, descer a casa do olheiro. Geralmente, os olheiros, eles tinham oficinas, vamos dizer assim, no subsolo das casas. E lá eles trabalhavam nas suas rodilhas, rodilha é aquele local que fica girando, manivela que eles ficavam girando, posavam o barro ali para dar o formato que eles desejavam dar ao barro. Então Deus fala para o profeta, desce a casa do olheiro, desce lá, eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Então enquanto ele estava olhando para o vaso na mão lá do olheiro, e o vaso se quebrou, e o olheiro pegou, restaurou, molhou, amassou e voltou a botar na rodilha, Deus falou, não posso eu fazer assim com a casa de Israel? Essa passagem aqui mostra que Deus estava levantando Jeremias, conhecido como o profeta da coragem, para levar a palavra de exortação a Israel, para que houvesse chance de arrependimento, para que Israel se quebrantasse diante do Senhor, para que Deus tornasse a tratar com eles e fazer tudo novo e os tirasse daquele caminho de perdição que eles metiam. A nação de Israel é uma nação que se perdia terrivelmente. Era um povo, como diz a Escritura, obstinado ao erro. Moisés ficou 40 dias lá em cima do monte, sem comer e sem beber, milagrosamente pelo poder de Deus. Não parou os rins, não morreu, não desfaleceu. A prova bíblica é que ele desceu de lá, claro. Mas o povo disse o quê? Moisés já é morto, não vai voltar mais. Faz-nos um Deus, disse para Arão, para que a gente adore, para que a gente celebre. Olha a tendência do coração do homem. Olha a inclinação do coração do homem. É aí que Josué entra e diz, não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. No pé do monte disse Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, o Deus vivo os tirou de um cativeiro de cerca de 430 anos, visto que era um cativeiro natural, porque eles foram levados para lá na época que havia fome em toda a terra, no período de José, quando José governava o Egito. Então, Deus os tirou desse cativeiro natural, tratou com eles e conduziu milagrosamente pelo deserto, sem que a sandália dos pés dele gastasse e as vestes deles envelhecessem. E agora eles queriam um Deus. Eles queriam um bezerro? Não. Eles queriam um Deus. Arão que forjou um bezerro de ouro. Eles não pediram, faz um bezerro de ouro. Eles queriam um Deus. Arão deu um formato qualquer lá, deu o formato de um bezerro, e eles começaram a celebrar, a adorar, a festejar aquilo
inútil de ouro ali, que nunca fez nem nunca poderia fazer nada por ele. Então Deus levou Jeremias à casa do oleiro. Essa palavra que significa restauração. Mas, pastor, restauração, o que é restaurar? Tem um monte de imbecis por aí, inclusive até perto daqui onde nós estamos, tem um filho do diabo que fala cada besteira que você nem imagina. A prostituição se alastrou de tal maneira. O que é prostituir? É deixar as coisas verdadeiras e começar a praticar as coisas falsas. É largar o verdadeiro e ir diante do falso. Então, cada besteira que a gente ouve, o que é restaurar? Tornar da forma aquilo que tinha forma e que, porém, foi danificado. E no caso dessa restauração de Israel, era uma restauração espiritual, obviamente, porque Israel estava deformado, ou seja, perdeu o seu caráter de santidade devido à prática do pecado. Então, quando o oleiro estava mexendo no vaso, Jeremias desceu à casa dele, ficou observando. Quando ele estava mexendo no vaso e o vaso se quebrou, Deus falou com ele: não posso eu fazer assim a casa de Israel, porque o vaso quebrou. Ele tornou a pegar o mesmo barro, os mesmos pedaços do vaso, molhou, trouxe na mão, pôs sobre a rodilha de novo. Ele não pegou outro barro, ele pegou do mesmo e pôs em cima, começou a tratar novamente. Aí Deus falou: não posso eu fazer assim a casa de Israel? Ou seja, não posso eu restaurar a nação de Israel? Meu querido, minha querida, meu amado, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra, você que recebeu essa mensagem pelo teu Facebook, pelo teu WhatsApp, você que parou nesse canal e está ouvindo, olha o que Deus está dizendo para você. Deus pode restaurar por completo toda a tua vida, se você deixar Ele ser o Senhor da tua vida. Mas pastor, Deus é o Senhor da minha vida. A Bíblia diz que a quem tu obedece, torna-se o Senhor sobre a tua vida. Quem é que você está obedecendo? As tuas práticas condizem com os ensinamentos de Jesus? Se condizem, realmente Ele é o Senhor da tua vida. Mas se não condizem, se hoje você está vivendo consequências de práticas errôneas, é porque o Senhor não é o Senhor da tua vida. Se um dia Ele foi, agora Ele não é mais. Você quer que Deus torne a ser o Senhor da tua vida? Entrega o teu caminho a Ele. Confia nele, arrepende-te e Ele vai restaurar tudo dentro de você. Ele vai te restaurar por completo. Ele vai te limpar da cabeça à planta dos pés com a palavra dele, que é a água do Espírito, e vai tornar a dar forma na tua vida aquilo que um dia teve e que agora encontra-se deformado. Eu me lembro do Salmo 51, depois que Davi cometeu aquele pecado com Betseba, ele cita naquela oração do Salmo 51: Senhor, torna a dar-me, põe em mim um coração puro, renova em mim o espírito reto e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha só que coisa maravilhosa. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Alegria. Uma pessoa restaurada, ela tem a alegria da salvação que só o poder da palavra de Deus, com a ação poderosa do Espírito Santo, pode trazer. Se você perdeu a alegria da salvação, se você olha para a tua vida espiritual e não a vê mais como era antes, se você está triste, cabisbaixo, ou até mesmo desviado, caído, prostrado, levanta-te hoje. Levanta-te aí. Levanta onde você está. Faz uma oração e coloca a tua vida na presença do Senhor. Como aquele oleiro meteu a mão no barro, quebrado, no chão, e tornou a molhar, tratar com ele com carinho, colocar sobre a rodilha, para dar forma novamente, não abandonou e não desistiu do que estava fazendo. Deus não desistiu da obra que Ele tem na tua vida. Deus não desistiu do plano que Ele traçou para você. Aí talvez você me diga: pastor, e por que as coisas não estão acontecendo? Porque as coisas não vão acontecer no caminho que você está. O plano é de Deus, não é teu. Não é no teu caminho que vai acontecer o plano. É nesse caminho. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor, na qual caminhará o justo, não tropeçará. É nesse caminho que vai acontecer o milagre. Não é no caminho que você está andando. É no caminho da palavra. É no caminho da presença de Deus que está na sua própria palavra. Então você precisa ser restaurada. Você precisa ser restaurado, meu amigo, meu irmão.
Você precisa se voltar para Deus, o olheiro da nossa alma, o olheiro do nosso espírito, o olheiro do nosso ser, e deixar Ele restaurar você de uma maneira gloriosa e poderosa. Deixar Ele te restaurar como Ele está querendo te restaurar. Deixar Ele te restaurar como Ele quer tratar contigo, te fazer um vaso novo, uma nova criatura, te encher com a unção. Não tem pecado que Deus não possa perdoar, desde que você se arrependa dele. Talvez tem pessoas que uma hora dessas estão ouvindo, que estão tão enlamaçados pelo pecado, que já não conseguem nem respirar direito, já estão sufocados pelo pecado. Eu te digo assim, está até sem força para orar. Use o teu pensamento e fala com Deus. Olha o que diz Davi no Salmo 139: ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Use o teu pensamento para falar com Deus. Deixa Deus, com a palavra dele, poderosamente te restaurar da cabeça à planta dos pés. Use o teu pensamento para deixar Deus tratar contigo. Use o teu pensamento para falar com Deus. Use o teu pensamento para Deus moldar a tua vida, moldar o teu caráter. Use o teu pensamento para deixar Deus ser Deus na tua vida. Restaurar é tornar a dar forma aquilo que um dia teve e que agora encontra-se deteriorado ou danificado. Deus quer te restaurar. Então Jeremias entendeu, quando ele desceu ali à casa do oleiro, ele disse que viu que quando, aqui ó, verso 4, Jeremias 18, 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Fora das mãos de Deus, nosso caminho é de perdição. Não tem como as coisas dar certo. É inútil o teu levantar, o teu sair para trabalhar, o devorador vai comer a tua finança. É inútil você tentar sair achando que vai se divertir, querendo preencher um vazio que não tem como as coisas dessa terra preencher. Todo ser humano nasce com um vazio dentro dele, gerado pela separação de Deus por causa do pecado. Então esse vazio só é preenchido com o Espírito Santo de Deus. Isso é preenchido com o Espírito de Deus. É Ele que preenche esse vazio. Já reparou quando você foi a alguma festa? Como é que as pessoas ficam no final da festa? No final da festa, geralmente as pessoas estão cansadas, por isso que está abatida. Não é só isso não, querido. Você já se encontrou alegre, muito feliz e estando cansado, mas o cansaço não roubou aquela tua alegria, tu estava jubilando, tu estava renovado. Essa é a alegria que vem do Espírito de Deus. Ela suplanta o cansaço. Mas a alegria do mundo, essa alegria passageira, essa alegria falsa, essa alegria gerada por coisas naturais, essa alegria do mundo, no momento de um final de uma festa, daqui a pouco a pessoa olha, veja, é aquele abatimento, é gente cabisbaixa, parado, caído, prostrado, vão embora, triste. Mas você estava numa festa. O que é natural não pode preencher o vazio espiritual que é dentro do homem e da mulher. Não pode preencher. Não pode preencher e não vai preencher. Então deixa o Espírito Santo ser Deus na tua vida. Deixa Deus tratar contigo da maneira que Ele quer. Deixa Deus ser Deus e fazer de você um vaso novo, um vaso restaurado, um vaso de honra, um vaso que Ele encha com a palavra dEle, com o Espírito dEle, para você de fato e verdade ter uma vida de vitória. Você que pode nos ajudar enviando essa mensagem para um parente, para um irmão, para alguém que se encontra desviado, ainda há chance de arrependimento, ainda há chance, o Espírito Santo ainda está na terra. Você que quer nos ajudar, faça essa gentileza, usando o teu WhatsApp, usando o teu e-mail, usando o teu Facebook, usando os teus blogs, teus sites, envie. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai se alegrar com isso. Nosso telefone é 021 9 8728 5625, 021 9 8728
5625, que é também o nosso e-mail é pastorcarlos_andré@hotmail.com, pastorcarlos_andré@hotmail.com. Caso você queira entrar em contato, mandar um e-mail para a gente conversar também pelo telefone, pelo WhatsApp, que é o mesmo, 021, é o DDD aqui do Rio de Janeiro, 021 98728 5625, 98728 5625. A gente vai entrar em contato, vamos bater um papo, eu quero ouvir você que tem a sugestão para um tema, uma coisa que você esteja passando na tua vida, no meio da tua família. Eu sei que o Espírito de Deus pode restaurar e pode tornar tudo novo. Então que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e faça poderosamente com que o seu rosto resplandeça sobre você e que o sol da justiça brilhe na tua vida. Até o próximo programa, ficamos por aqui, sempre sob a lâmpada da palavra. Até o próximo programa, com a graça e unção do Espírito de Deus.